Fala rapaziada do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem e vamos a mais um vídeo de Power BI. Um vídeo muito legal que vai mostrar um conceito muito importante aqui dentro do Power BI, que são os bookmarks ou os indicadores aqui dentro do Power BI. Às vezes nós estamos com um painel que ele está completamente cheio, né? O relatório já está completamente sem espaço e eu preciso de alguma forma preencher com um outro gráfico aqui. Então vamos supor que nós tenhamos aqui dois botões, um botão que está mostrando aqui para vendedor e um outro botão para análise, e quando eu clicasse aqui, ele alternasse, né, os gráficos. Então eu tenho um outro tipo de gráfico. É isso que nós vamos ver hoje, como é que nós vamos desenvolver esse relatório. Então eu posso clicar aqui nos botões aqui dentro do Power BI e ele vai alternando entre os dois visuais. Se você já gostou do vídeo, né, já se interessou, já deixa o seu like aqui e nós vamos ver como é que vai funcionar isso a partir de agora. Já estamos então aqui com o Power BI sem os botões e vamos ver como é que vai funcionar. Primeiro, você tem que entender a lógica. A lógica é a seguinte: eu vou deixar dois gráficos, um em cima do outro. Então aqui eu estou com dois gráficos, né? O de análise e um outro com a visão vendedor. E eu quero que esses dois gráficos eles estejam um em cima do outro, para quando eu clicar em um botão, aparece um e some o outro e assim vai. Então, essa vai ser a lógica. Então, o primeiro passo a fazermos aqui é deixar esse gráfico aqui em cima desse outro aqui para ficar certinho aqui nas posições. Para a gente poder fazer isso de uma forma correta, para ficar milimetricamente correto, a gente pode vir aqui nas opções, aqui no formato, e aqui vai ter uma opção geral. Esse geral, ele vai me mostrar a posição dele. Então, ó, esse aqui está no 620 por 392. Então, eu posso vir aqui e clicar no outro e colocar as mesmas opções. Então, geral aqui, ó, 620 por 392, certo? Então agora os dois gráficos eles estão um em cima do outro. Agora vamos então a uma opção muito legal que tem aqui no Power BI, que são os botões. Vamos configurar os botões primeiro e depois nós vamos ver como é que vai ser a lógica aqui para ficar alternando entre um e outro, tá? Então eu vou vir aqui ó, em inserir, na aba inserir, e aqui na aba inserir eu vou ter uma opção de botões, tá? Então aqui, ó, adicione um botão. Eu vou querer aqui, eu tenho várias opções aqui de botões, né? Tenho aqui os padrões do Power BI, mas eu vou pegar aqui nesse primeiro momento um botão em branco. Então, vou pegar ele aqui. Ele já foi aqui inserido aqui pra gente. Vamos aumentar ele um pouco e vamos fazer as configurações dele, tá bom? Primeiro passo. Aqui no canto aqui já aparecem todas as opções que são disponíveis para esse botão. O primeiro passo aqui eu vou colocar um texto nesse botão. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que esse aqui seja o do vendedor. Então eu quero, quando eu clicar nesse botão, ele vai aparecer a opção de vendedor. Eu vou aumentar um pouco aqui a fonte dele, certo? Só para ficar fácil aqui da gente ler. E vamos às mais opções aqui. O contorno. O contorno aqui é uma opção muito legal, é essa borda que está aparecendo aqui do lado. Eu não vou querer isso, eu vou querer ele com peso zero, mas eu vou querer arredondar as bordas. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma opção 15. Então se você observar agora o botão, ele fica com as bordas arredondadas, tá vendo aqui? Ó? Então isso aqui já é uma coisa que a gente faz e que dá uma aparência um pouco diferente, né, do que é o botão normal. Então já arredondamos as bordas. Vamos aqui fazer mais algumas opções. Vamos ver aqui no preencher, a gente pode habilitar ele também e fazer o seguinte: quando nós tem três opções aqui, o estado padrão, ao focalizar e ao pressionar. Ou seja, quando ele chegar perto, eu quero que ele mude de cor. Então eu vou querer aqui colocar um azul claro, mais ou menos. Então na hora que o cara chegar perto, ó, o usuário final chegar perto, ele vai mudar de cor. Isso aqui é só uma forma de identificar que é um botão, né? O usuário final ele tem que saber que isso aqui é um botão e que ele é selecionável. Então é sempre interessante você pensar como é que o seu usuário vai agir, né? Então vamos deixar dessa forma. Vamos ver se tem uma outra opção aqui que eu preciso. Essa tela de fundo eu vou tirar,
certo? E nesse primeiro momento vamos deixar somente essas opções. Então, nós já temos aqui o botão de vendedor, quando ele chega perto ele fica com essa opção. E eu vou querer também um botão agora, né? Fazer um segundo botão para o de análise, que vai apresentar a segunda opção, certo? Então, vamos colocar aqui então o texto dele, vamos alterar e vamos colocar aqui análise, por exemplo, certo? Então, a única coisa que nós fizemos foi somente o texto que foi alterado. Agora, pense da seguinte forma: eu preciso que um botão ele esteja como se tivesse associado a um gráfico, né? Ele está selecionado, e um botão é para ativar. Então é como se fosse um botão on e um botão off, um botão on e um botão off. Então, na verdade, eu preciso de dois botões vendedores e dois botões de análise, para um ficar ligado e um outro ficar como desligado, certo? Então nós vamos duplicar esse vendedor e vamos mudar algumas configurações dele. Então, aqui no vendedor, eu vou duplicar esse botão aqui. Ó, certo? E vamos aqui mudar algumas coisas. Eu vou mudar principalmente aqui nesse de vendedor o estado padrão dele aqui, ó. Então, o estado padrão, eu quero que ele fique como se fosse um azul bem escuro. Então, eu vou tirar aqui essa transparência e ficou dessa forma. Ao focalizar, eu também vou querer a mesma cor. E também ao pressionar eu quero a mesma cor. Ele vai ficar com esse azulzão. E o texto ele vai ficar com uma cor branca. Então ele vai ficar branco ao estado padrão, ao focalizar e ao pressionar ele também vai ficar com essa cor a cor branca com o botão selecionado. Então nós já temos aqui esse botão aqui diferente, né, diferenciado desse de cá. Esse aqui é como se ele tivesse desligado e esse aqui é como se o botão estivesse ligado, ok? Então, vamos agora a fazer a mesma configuração que nós fizemos com esse para o de análise. Então, eu vou duplicar esse botão e vou aqui, ó, jogar ele para cá e vou alterar somente o texto dele e vou colocar aqui como análise, o mesmo texto que eu tinha colocado lá no outro. Certo. Agora, o que nós precisamos fazer? Assim como nós fizemos os dois botões, né, os dois gráficos ficar um em cima do outro, eu também vou querer colocar esses dois botões um em cima do outro. Primeira coisa, você vai vir aqui, ó, em exibição, e aqui você vai ter duas opções que são importantíssimas para esse vídeo de hoje. A primeira opção que tem que estar habilitado é essa seleção. Essa seleção ele vai mostrar todos os visuais que estão aqui nesse painel. Eles estão sendo mostrados aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então aqui mostra todos os filtros, os gráficos, tudo está sendo mostrado aqui nesse painel aqui que a gente está visualizando. E ele tem uma coisa muito legal que você pode ocultar certas coisas, tá vendo? Ó, então eu posso ocultar um visual ou eu posso deixar ele visível ou não. Isso eu posso selecionar aqui e ele vai apresentar isso pra gente. Então, tem uma outra opção que o vídeo de hoje é sobre isso, é sobre os indicadores. Os indicadores nada mais é do que mostrar pra gente as opções, assim, como se eu estivesse gravando alguns filtros para o usuário. Vamos supor que você tenha um indicador que mostra para um determinado cliente o vendedor X e Y. Você pode salvar esses filtros e deixar isso para o cliente. Você vai ver como é que funciona, vai ficar bem claro. Tá? Então vamos deixar essas duas opções aqui e vamos fazer algumas alterações. Primeiro, quando eu clico nesse gráfico aqui, ele está apresentando aqui a descrição dele como botão. Mas só que isso não fica muito legal pra gente porque a gente precisa renomear isso. Então eu vou colocar aqui, ó, botão. Esse é o botão de análise on, ou seja, é o botão como se ele tivesse sido ativado. Vamos agora para a segunda opção. O segundo botão que eu tenho aqui é o botão vendedor on. Então, vamos lá. Botão vendedor on, que é o que está ligado. Esse de cá vai ser o botão análise off.
Isso é você que vai fazer a renomear, eu estou fazendo dessa forma para que fique mais fácil de eu entender o que eu estou fazendo aqui. E esse aqui vai ser o botão vendedor off, certo? Esse análise é esse gráfico aqui de análise e o vendas por vendedor é esse gráfico aqui, ok? Então, nós já temos aqui todas as opções, já temos tudo certinho, tudo organizado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos deixar esses dois botões um em cima do outro aqui, ok? Então vai ficar esse vendedor aqui e esse de análise aqui. Como é que a gente faz isso? Para ficar bem certinho, eu vou vir aqui na opção de vendedor, vou vir aqui no geral e vou ver a posição dele. Então ele está 626 por 335, ó, aqui, ó, a posição X e Y. Então, eu vou vir aqui, ó, 626 por 335. Show de bola. Então, um botão já está em cima do outro aqui. Aqui nesse de análise, ele está no geral aqui, eu vou ver a posição dele, é 801 por 335. Então, a posição dele é 801. Muito legal. Ou seja, eu já tenho agora os dois gráficos um em cima do outro e tenho dois botões. Um que vai habilitar com o ON, né, para ligar, e um outro botão para desligar. Show de bola. Vamos então fazer esses indicadores. O que seriam esses indicadores? Vamos supor que eu quero mostrar o gráfico do vendedor. Para mostrar o gráfico do vendedor, eu tenho que deixar o botão de análise desligado, o ON aqui vai ter que estar oculto. Então, eu já desliguei ele. O botão do vendedor on tem que estar ativo, né? O botão de análise off tem que estar ligado, né? E o botão de vendedor off eu vou deixar ele desativado, porque ele não tem que aparecer. E a análise, ele também tem que estar desligado aqui. Então eu vou ocultar o gráfico de análise, vai ficar somente o vendas por vendedor. Então, essa configuração aqui que eu acabei de configurar, né, eu estou ocultando alguns gráficos. Eu ocultei o gráfico de análise, eu ocultei alguns botões aqui e ele ficou com essa configuração. Eu quero salvar o meu painel com esses filtros aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui nos indicadores, ele vai aparecer esse painel aqui pra gente, ó, e nós vamos adicionar um indicador. Então eu vou adicionar um indicador e vou renomear ele. Eu vou colocar aqui, ó, vendedor. Ou seja, quando eu clicar nesse botão de vendedor, ele vai ficar gravado esses pré-filtros que eu fiz aqui. Show de bola. Agora vamos fazer a segunda posição. A segunda posição é o botão de análise aqui tem que estar ativado. O do vendedor on tem que estar oculto. O botão de análise off tem que estar oculto. E o de vendedor off tem que estar ligado. Show de bola. E nós temos que tirar apresentar o botão de análise e ocultar o de vendas por vendedor. Legal, então nós já temos aqui com essa brincadeira aqui a segunda visão, que seria o gráfico de análise, com o botão de análise ativado. Então eu vou vir aqui, ó, e vou adicionar, vou salvar mais um filtro. Então eu vou vir aqui, ó, adicionar, e vou renomear isso para análise. Legal. Então, nós já temos aqui salvos aqui já os pré-filtros, né? Então, se eu clicar aqui em vendedor, ele vai me apresentar a visão de vendedor. Se eu clicar aqui com análise, ele vai me apresentar a visão de análise. Então, eu já tenho aqui dois botões, eles já estão sendo salvos, mas agora eu preciso o quê? Associar esse indicador aqui a esse botão. Como é que eu faço agora para associar um indicador, né, que ele fica aqui pra gente aqui, para o usuário final, né? Como é que você faz isso? Você vai vir aqui e vai clicar nesse botão vendedor. Na hora que eu clicar no botão vendedor, ele vai aparecer as opções aqui, ó, de visualizações, e nós temos uma opção aqui que está desabilitado, que é a ação. Ou seja, o que vai acontecer quando eu clicar naquele botão de vendedor? Aí nós temos aqui algumas opções. Nós temos uma opção de voltar, uma opção de associar ele a um indicador.
Você pode, por exemplo, colocar ele uma URL da web. Então você pode, por exemplo, na hora que o cara clicar aqui em um botão, ele ser redirecionado para uma página da web, o que também é muito legal. Mas nesse caso aqui nós vamos associar ele a um indicador. Então na hora que eu clico aqui no indicador, ele vai me falar qual é o indicador que você quer que esteja associado. Na hora que eu clicar aqui no vendedor, eu quero que esse indicador aqui esteja associado. Então eu vou vir aqui, ó, e colocar aqui, ó, vendedor. Eu posso colocar aqui também uma dica de ferramenta. O que é essa dica de ferramenta? Quando você colocar o mouse em cima, ele pode apresentar um texto, né? Então eu vou colocar aqui, ó, clique para visualizar vendas por vendedor. Ok? Então na hora que eu chegar aqui próximo aqui, ó, aí, ó, clique para visualizar vendas por vendedor. Então eu posso colocar um tooltip, uma dica de ferramenta para o meu usuário final, para ele saber o que é que vai acontecer quando ele clicar nesse botão. Show de bola. Vamos agora fazer para quando for o análise. Então eu vou clicar aqui na visão de vendedor e agora eu quero que esse botão aqui de análise, então eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa. Então eu vou vir aqui na ação, vou ativar ela, vou associar a um indicador e agora o meu indicador vai ser análise. Show de bola. Então, o que vai acontecer aqui? Aí já está funcionando nossos botões com os nossos indicadores. Então, na hora que eu clicar aqui, ó, percebe-se que ele sempre fala aqui que é para pressionar Ctrl, né? Isso aqui é no Power BI Desktop. Quando você publica isso para o serviço do Power BI, não vai precisar, o usuário final não precisa. Então ele vai só clicar aqui, ó, e já vai estar funcionando a alternância entre os dois gráficos usando bookmarks e a brincadeira dos botões aqui. Galera, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Não sei se ficou um vídeo muito longo aí para vocês, mas se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e até uma próxima. Valeu!